Olá você, meu nome é Fábio Machado e estamos começando mais um programa do podcast Referência. Esse programa que tem o objetivo de a gente conhecer mais as pessoas que trabalham e movimentam o mercado da indústria de base florestal. Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir e ativar as notificações aí para sempre estar acompanhando aí as novidades do podcast Referência. O episódio de hoje conta com o apoio da empresa DRV Ferramentas. Um abraço para o Diego e para a Liliane por esse apoio nesse programa do podcast. Hoje o convidado é muito conhecido do setor, do segmento de madeira e de papel. Seja bem-vindo, Paulo Bonet. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado, Fábio. Inicialmente agradecer em nome da empresa, né? Me senti muito lisonjeado em participar com o seu convite, logicamente, e prontamente me disponibilizei, de alguma forma, poder contribuir e fazer parte. Né? Então, agradeço aí em nome da empresa. Legal. Paulo Bonet, que é presidente da Bonet Madeiras e Papéis, correto, né? Perfeito. Curitibano. Sim. Posso falar a idade, Paulo? Pode ficar à vontade, né? Mesmo porque minha imagem não nega a minha idade. Mas então, de qualquer maneira, isso não tem como esconder, né? Os cabelos brancos não negam a possibilidade de saber a idade. 61 anos, uma pessoa criativa, comunicativa, né? Inventor, aventureiro, tem muita história que a gente vai conversar aqui, né? E aos 20 anos também eu soube que você foi morar na Inglaterra, também quero saber essa história, né? Um pouco antes, mas um pouco antes, antes, mas E há 20 anos que você mais ou menos assumiu a dianteira da Bonet Madeiras e Papéis, e você vai contar num momento bastante crítico da empresa, exatamente. Né? Tem na fotografia, no mergulho, suas grandes paixões também fora da indústria da madeira, que deve ser a grande paixão do Paulo. A Bonet Madeiras e Papéis é ativa desde 1938, correto? Muitos anos. Eu agora não vou fazer o cálculo de matemática aqui, mas são 80 e poucos anos, né, praticamente no mercado. Eu acho que é 86, né? Vamos dizer, 86 anos. Nasceu como uma serraria. Perfeito. Desde o final dos anos 40 entrou no ramo de produtos de papel. Exatamente. Hoje tem um produto também criado, patenteado e produzido exclusivamente pela Bonet, que é o BLD, né? Exatamente, o Bonet Low Dance, que depois eu vou falar um pouco aí. Certo. A primeira empresa a verticalizar a produção, aqui ó, vou te mostrar, a gente vai falar também dos copos de papel. E a principal marca da empresa é a sustentabilidade, né, Paulo? Exatamente. Então, Paulo, para a gente começar assim, conta essa história. Há 20 anos você assumia a presidência da Bonet num momento crítico. Como que foi? Eu acho que, Fábio, da maneira como se colocou, é muito interessante talvez fazer um pequeno retrospecto, não de uma forma prolixa, mas um pequeno retrospecto para que eu conte o meu posicionamento em relação à Bonet há 20 anos atrás. Eu tenho já, e você citou alguns hobbies, né? E por princípio eu tenho uma personalidade muito voltada à sustentabilidade, né? Desde muito jovem eu já criei uma paixão pelo mar, pela natureza, e no começo, com registros fotográficos, eu tentava sempre ver a natureza, o impacto em relação à poluição de uma forma diferente. Realmente me aventurei, eu fui muito cedo morar fora, praticamente tinha 28 para 19 anos, fiquei 2 anos fora do Brasil, mas naquele período, nós estamos falando quase de 40 anos atrás, 42 anos atrás, eu já tinha uma certa intuição, uma percepção de entender o que se tinha de embalagens sustentáveis, biodegradáveis, para poder compreender um pouquinho o que lá fora estava sendo feito, ao ponto de poder aplicar no Brasil. Acabei dando uma volta ao mundo, uma volta longa ao mundo, conheci 100 e poucos países, praticamente virei em 2 anos. Retornei ao Brasil, trabalhei fotografia lá fora, já comecei a trabalhar muito cedo com fotografia, com edição. Tive uma revista até, logicamente, que você aí é invejável no seu trabalho e tem que se parabenizar no momento como nós vivemos hoje, numa era digital. Você com a coragem que tem em relação a empreender com 5 revistas totalmente diferentes dentro do mesmo segmento, né? Abrange de alguma forma o setor, aí, papel e celulose, tudo que é envolvido. E a história, de alguma maneira, ela começou a fazer parte do meu trabalho. Alguns anos depois que eu voltei, eu
constitui uma empresa de polpa moldada. Eu identifiquei muito lá fora a possibilidade de pegar e usar o que nós explicamos hoje para embalagens que era historicamente conhecido no mercado, na embalagem de maçã e ovos. Nós trouxemos essa concepção, foi de uma maneira não ligada ao grupo, muito paralela ao que o grupo fazia, o grupo nunca fez isso. Então, através de uma iniciativa, eu trouxe essa ideia ao Brasil. Acabamos implementando uma fábrica aqui no Brasil, em Negrinho, Santa Catarina, e começamos a produzir inicialmente embalagens de maçã e ovos. O nosso segmento era praticamente o mercado de produtores de maçã do Rio Grande do Sul, com a concentração em Vacaria, e parte de outro lado que consumia muito é Fraiburgo, historicamente conhecida a capital da maçã, né, do Brasil. Mas sempre com o viés da sustentabilidade, biodegradabilidade, a possibilidade de usar resíduos, a qual tem um destino que hoje as fábricas aí têm com definição a paras, que eu pudesse resgatar o jornal, que existia um nível de volume muito grande de jornais impressos na época, para utilizar como matéria-prima. Eu acabei conhecendo um pouco, eu fui representante de uma empresa inglesa no Brasil do setor de polpa moldada. Ali começou-se, de uma certa maneira, a divulgar um pouco da aplicabilidade possível em relação à substituição da polpa em materiais que usavam-se o poliuretano, né, o famoso isopor, né, e já com o conceito todo voltado, novamente, a ser sustentável. Me apaixonei muito por isso, já vinha de encontro aos meus hobbies, já vinha de encontro àquilo que eu acredito e acreditava, sem dúvida nenhuma, coloquei isso em prática. E talvez uma das características para chegar no início da história da Belê, nós somos uma família, é um grupo familiar. Quem fundou? Né? Quem fundou foi meu avô, Stefano Bonetti. Depois, na sequência das indústrias, ficou a cargo ali dos três irmãos, que era Juvelino, Hermes e Nelson Bonet, no caso, meu pai, né, Nelson Bonet, ficou presidente do grupo durante muitas décadas. Eles capitanearam o grupo durante muito tempo, tiveram seus momentos muito interessantes, muito empreendedores, né, se for analisar em relação ao momento que vivemos hoje, com tantas facilidades, analisar o nível de exploração daquela geração, falando aí em 70 anos atrás, procurar sabendo que tinha um potencial hídrico, ao ponto de poder saber que poderia se montar ali uma pequena serraria, né, com a geração da própria turbina para poder fazer com que funcionasse a serra física. Então, histórias românticas Sim. Que eu acredito que boa parte dos madeireiros aí que existem no Brasil todo passaram. Nessa evolução toda, tivemos algumas evoluções em relação ao setor específico de serraria. Temos constituído uma empresa de produção de papel cartão duplex em Tibó Grande, que fica praticamente uns 60 quilômetros mais ou menos de Santa Cecília, um pequeno município. Tivemos um projeto que vai fazer exatamente agora 50 anos, em 1974, até então só placas Paraná tinha uma fábrica de aglomerado, onde se já em um processo só, era multipiso, fazia-se a formação do colchão de aglomerado, hoje mais conhecido como EDP, né? Mudou um pouquinho a caracterização do produto, e a aplicação da lâmina ao mesmo tempo. Então já era um processo bastante revolucionário na época em relação ao que se fazia, que normalmente se produzia aglomerado, depois se aplicava a lâmina, e ali nós chegamos a um conceito que era revolucionário para a época, mesmo existindo ali um questionamento que até hoje mesmo nós mesmos fazemos em relação ao fato de ter escolhido uma prensa multipiso, né? Se fosse contínua, seria bastante diferente em relação a essa possibilidade. O que nos trouxe um ganho, que eu quero contar para vocês depois, justamente o erro lá atrás tornou-se um acerto depois. O momento, não diferente de outras empresas, crises internas, dificuldade de ordem tributária muito grande. O grupo tentou, em um período muito curto, uma experiência com o executivo ficou dentro do grupo durante Esse abuso tributário, naquela época, já era como hoje, era forte? Sempre, né? Eu sempre avalio todos os empresários de todos os segmentos, seja no Brasil, principalmente no Brasil, a carga tributária sempre foi muito grande. E, às vezes, o próprio empresário, aí não é uma questão de não assumir a responsabilidade que ele tem como fabricante, de alguma forma cumprir com as suas obrigações perante o governo, seja federal, estadual, municipal, mas muitas vezes, na dificuldade para poder pagar uma folha de pagamento, a preferência sempre era não pagar os tributos ao ponto de honrar com aquilo que se tinha com os funcionários. Isso eu não posso generalizar de uma forma macro, mas boa parte de grandes fabricantes, grandes industriais passaram por esse processo. O nosso processo foi muito mais agudo.
o nosso executivo tentou, de alguma maneira, fazer com que nós tivéssemos uma reviravolta em relação ao processo dessa dívida tributária, que era muito grande, e ela acabou não tendo sucesso. E em 2020, 2004, né, agora exatamente 20 anos que eu estou na empresa, agora em maio comemoro, até lembrando até disso agora, e tínhamos comentado, tínhamos falado sobre isso, mas em maio agora eu comemoro mês que vem, 20 anos de Bonet Madeira de Papéis como presidente e gestor da empresa. E justamente eu entrei por uma intervenção até que eu tive junto ao meu pai. Ele já tinha tomado a decisão em relação a vender toda a operação. Na época, a venda não era uma venda que teria uma monetização. Pela dificuldade que ela se encontrava, nós tínhamos dívidas tributárias muito grandes, dívidas de credores muito grandes. E ali meu pai reuniu os irmãos. Eu era o único da família que ainda não tinha feito parte da Bonet. Eu tinha muitos parentes, primos, filhos, que obviamente trabalharam. Os irmãos tiveram uma sequência muito interessante em relação aos investimentos em determinados momentos. Mas eu era o único que nunca tinha experienciado diretamente o que era trabalhar dentro do grupo familiar. Eu não posso me julgar rebelde, mas eu tinha um paralelo em relação à forma como eu lidava com a minha operação particular, de pouca idade, que era bastante diferente da forma como o grupo familiar lidava com a operação familiar. Mas meu pai reuniu os irmãos, esse dia até muito interessante, mas provavelmente vai chegar aí no ouvido deles, e é uma história que se repete, nós lembramos ela sempre, reunidos numa mesa um pouco antes do carnaval, né, falando em 20 anos atrás, em fevereiro, provavelmente de 2004, e meu pai comunica aos filhos que tomou a decisão em relação à venda, e que a venda seria, eu não vou na empresa, mas de qualquer maneira seria a famosa troca de R$ 1 por assumir a dívida tributária e os ativos. Né? E eu ali fiquei num momento meio de revolta, virei a mesa, falei que não era o certo, e eu deveria ter uma oportunidade para avaliar a possibilidade de tentar reverter. Meu pai, muito convicto pela experiência, meu pai já tinha 80 anos, com 80 anos, já um mês, 2 meses antes de completar 80 anos, ele, num primeiro momento, resistiu, não aceitou a possibilidade de eu tentar avaliar de uma forma um pouquinho criteriosa, com olhos mais de auditor, com olhos mais de perceber um pouquinho o que estava sendo feito, de que maneira estava sendo feito e aonde que nós poderíamos achar a possibilidade de talvez reverter. Ele disse não, prontamente disse que não, que era uma decisão. Passados uns 10 dias ele me liga, ele falou, Paulo, você não quer tentar pelo menos um pouco? Eu falei, pai, seria um prazer tentar. Eu acabei fazendo uma imersão absoluta em relação ao processo, entendendo os perfis dos credores, entendendo muito o que a Bonet estava fazendo, tanto na ordem de serviços voltados ao segmento do aglomerado, quais eram os problemas, as características dos problemas. Naquela época era só aglomerado, né? Só O papel aglomerado. não existia. Sim, o papel é mais antigo. O papel já tem praticamente ele é de 59, o papel tem seus 60 e poucos anos, mais ou menos, não faço aquele papel. Mas com conceitos de produção absolutamente diferentes. A fábrica, as duas estavam paradas por falta de matéria-prima, nós estávamos com a folha atrasada há 3, 4 meses, era o caos absoluto, né? E credores, obviamente, bancos, credores de fornecedores de insumos, da ordem maior que possível imaginar. Quantos funcionários? Nós tínhamos, na época, 500, quase 600 funcionários. É uma cidade que tinha uma representatividade econômica muito grande, dos municípios onde ela se encontrava, por serem municípios muito pequenos. Santa Cecília hoje está próximo de 20 mil habitantes, Timbó Grande, na época, tinha 4 mil habitantes. A Bonet representou muito, né, por esses municípios, e a não presença dela, naquele momento, teria um impacto muito grande em relação à economia local. Sabe, eu me agarrei, literalmente, num barco afundando, usando o jargão, normalmente o capitão não abandona, mas eu, o contrário, né? Eu entrei no barco e teve alguns capitães, algumas pessoas ligadas à parte de gestão que acabaram saindo. Eu não vou nominar, mas fica registrado que a minha memória em relação ao executivo que se encontrava, nós nunca tivemos uma reunião. Aqui um tom de crítica até, porque justamente no dia que eu entrei, ele saiu. Acabei avaliando de uma forma muito rápida, imagina, um barco afundando, ter que tomar decisões, entender um pouquinho. E aí que eu acho que talvez tenha sido o mais interessante em relação à história da Bonet, vinculado um pouquinho à minha personalidade em relação à sustentabilidade. Hoje está muito em voga, né, a palavra sustentável, biodegradável, a questão em relação à reciclabilidade, enfim, todas as empresas estão falando
É uma prática que literalmente tem que ser adotada obrigatoriamente. Mas ali eu comecei a perceber alguns nichos a qual, de uma forma imediata, nós poderíamos entrar e tentar reverter o jogo. Nós tivemos ali uma equipe muito comprometida, eu acabei fazendo turnover, eu acabei mudando muitos funcionários na parte de gestão, praticamente 80% deles, funcionários que tinham certa história e que não desempenharam da maneira como imaginava que poderia ter, sem nenhum tipo de recurso, né, até então, nenhum tipo de investimento em banco, muito pelo contrário, administrando passivos bancários, a ponto de poder fazer com que nós não tivéssemos uma pressão. Naquele momento, alguns ativos indo para leilão, tivemos que reverter, de uma forma a qual pudéssemos ter a chance de poder trabalhar. Entrou ali uma intenção muito forte de poder mudar os perfis em relação aos produtos que fazíamos na fábrica de papel. Sabe, por contar todas as mudanças, levaríamos aí algum tempo, mas eu acredito que nós tivemos ali, além de muito comprometimento, a palavra sorte, eu acredito, né? Muitas pessoas falam que ter sorte é quando dá muito cedo trabalhar o dia todo, né? Eu acredito nisso, sim. Tem que ter um pouco de sorte, tem que ter um pouco de comprometimento e tem que ter uma equipe muito boa. E essa equipe eu tive ali o privilégio de fazer com que eles entendessem a necessidade de dar perpetuidade ao negócio. E acabamos, mês a mês, posicionando, inventando alguma coisa ali, descobrindo outra possibilidade no segmento de papel. Praticamente eu mudei toda a linha de papel que nós fazíamos e comecei a aplicar linhas sustentáveis, de papel biodegradáveis, com fórmulas absolutamente diferenciadas em relação à maneira como se aplicava naquele momento, e acabamos cobrindo nichos. Né? Eu sempre tivemos como objetivo, e você mais do que ninguém entende muito o mercado que nós temos no Brasil em relação a commodities, né? Hoje você fala em relação à celulose, somos hoje os maiores importadores de celulose do mundo, né? Com fábricas crescendo, usando daqui a 2 meses com uma fábrica nova absolutamente gigante, Klabin não para de investir. Então, nós temos um posicionamento muito grande em relação ao mercado. De alguma forma, eu tinha como objetivo principal sair da commodity. Né? Eu queria não estar junto e concorrer com aqueles que já estavam. Entendi, porque a commodity é um sonho de todo empresário. Né? Sem dúvida, mas quando você concorre, justamente no momento que você está muito fragilizado, e tentar manter o preço em relação ao produto que você faz, que é um produto que é uma commodity, para concorrer com um grande que também é uma commodity, né? Isso faz com que seja, de uma certa maneira, uma briga muito desleal em relação às armas, né? No sentido, obviamente, de uma analogia que você tem para poder combater. Então, começamos a procurar fazer produtos que o mercado não tinha. Começamos a desenvolver ideias que o mercado não aplicava. Nós temos ali a facilidade em ser uma fábrica de papel pequena, né? Produzimos 3 mil toneladas de papel em uma grande. Nós tínhamos a versatilidade de poder produzir pequenas quantidades de papel, em pequenas escalas, com receitas diferenciadas. Então, nós começamos a fazer especificamente com valor específico, não necessariamente com valor agregado, mas que eu não tivesse a concorrência do meu lado ao ponto de brigar por aquele nicho e aquela fatia. Então, nós entramos, eu me lembro assim do papel, dos primeiros projetos, foi o Boncade, um cartão que tomou nome depois, ele ficou ali até na prateleira como um cartão marmita, que é um cartão que nós desenvolvemos para tampa de marmita, né? E é um cartão que começamos com 20 toneladas, 30, 50, de repente nós estamos com 350 toneladas, e o nome ainda era registrado como cartão marmita. Né? Depois nós demos o nome de Boncade, nós usamos sempre o nome bom na frente de Bonet para associar com o bom e de alguma forma com o nome do produto. É uma história infinitamente longa, mas fique muito à vontade, também não quero ser muito prolixo no contar. Mas você vende uma empresa Impagado, absolutamente impagado. Aí, logicamente, tivemos outros caminhos. E hoje, como que está, René? Fábio, veja bem, quando nós falamos em relação a como as empresas estão, eu acho que é muito difícil nós posicionarmos hoje e fazer uma análise em relação ao mercado, principalmente no último ano. Se situando aqui ao mercado madeireiro, especificamente, né, que tem aí sofrido muito o mercado de painéis, podemos até falar sobre isso depois. Sim. Eu tenho o meu ponto de vista em relação a isso, e acredito que seja um ponto de vista que é muito discutido entre nós, aí, florestadores, florestais, no caso, fabricantes de papel, que temos mais ou menos a mesma percepção em relação ao que está acontecendo, mas nós sempre tentamos fazer, principalmente considerando 20 anos de gestão, criar essa diferenciação e, ao mesmo tempo, tentar compor aquilo que nós tínhamos como dívida. Hoje, a dívida da Bonet em relação a credores está 97% repactuada, não temos dívida praticamente com nenhum fornecedor,
estamos com 2 só, por incrível que pareça. Ainda não chegamos num consenso em relação, de alguma forma, a fazer o acordo. Tínhamos uma dívida tributária impagável com o governo federal. Tínhamos uma grande dívida com o governo estadual, o CNS. Acabamos ali com um grupo muito interessante na área jurídica. Fizemos uma composição com o Estado, uma bela abertura na Secretaria da Fazenda, ao ponto de poder entender a importância de fazer com que nós pudéssemos estruturar o nosso negócio, estando de acordo com, obviamente, com esse débito tributário estadual. E apareceu uma oportunidade, nós já tivemos em 3 refis diferentes, o primeiro refis de 2000, não conseguimos honrar com as obrigações em relação ao fato da dívida crescer muito, nós vamos administrando essa dívida com essa nova equipe. E o que foi muito interessante, há 2 anos atrás, apareceu uma modalidade nova do governo, chamada transação tributária. Nós tivemos ali, foi a transação tributária mais rápida que aconteceu no Brasil, considerando todo o Brasil, e que muitas empresas acabaram tendo sucesso em relação à transação, mas a Bonem foi a que mais velocidade teve, pela quantidade muito própria dos documentos que nós tínhamos, pela organização que nós estruturamos, ao ponto de ter demonstrativos em relação até mesmo o próprio prejuízo acumulado em relação ao teu desconto daquilo que seria o ator e face, ao ponto de poder provar uma capacidade de pagamento em relação ao compromisso assumido. Então, ali nós fomos homologados ano passado com a transação, ou seja, o que é a transação? É a homologação de um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional e que permite criar um desconto em relação ao valor devido, você assumindo um compromisso em relação a parcelas, obviamente demonstrando a capacidade de pagamento em relação a elas, pela geração de caixa que você tem nas indústrias, e de alguma forma estando em dia com os impostos atuais. Então, eu acho que é uma outra história interessante, né, para quem é industrial. Literalmente, eu tenho na minha sala, eu tenho as CNDs, né, certidões negativas de débito. Na empresa industrial, fazia 38 anos que nós não tínhamos a CND. Então, falar isso é uma coisa impressionante, né? Lidar com a administração do passivo sempre presente, de alguma forma você acaba adquirindo um restritivo mesmo em tentar fazer um fomento de investimento, pelo fato de você ter restrições à ordem tributária ou que abala qualquer tipo de banco privado. Né? E são 20 anos de batalha, né, Paulo? Muita batalha, muito prazer. Aí. Como eu Você não teve nenhum momento de mar tranquilo, assim? Eu acho que nem o empresário tem, né? A dinâmica do Brasil, e não necessariamente do nosso mercado, do mundo todo, sempre temos ameaças. É né? isso que eu queria perguntar para você, porque o nosso mercado viveu um momento surreal, assim, de vendas, de números, que foi durante a pandemia. Sem dúvida. Você também passou por isso? Foi um momento... Não, eu acho que não existe ninguém que não passou, mas nós temos aí uma expressão até no mercado, né, que se você vê alguém chorando, invente o lenço de papel para poder enxugar as lágrimas. Né? Sim. Isso é um jargão aí que todo mundo usa, não é tão fácil, obviamente, fazer isso. A pandemia nos pegou num momento muito crítico, nós estávamos na iminência de fazer um pedido de uma RJ, uma recuperação judicial, e acabamos não concluindo pelo fato de não ter um resultado que nos permitisse criar um fluxo de caixa de compromisso, né, com a própria estrutura jurídica ao ponto de poder fazer com que validasse. Justamente na pandemia, talvez tenha sido o marco mais importante para nós, que nós começamos a perceber, logicamente, o aceleramento, a evolução do mercado de fast food, a demanda de produtos para serem entregues em casa. E ali foi uma outra observação, que a criatividade, que talvez eu tenha percebido em relação a tempos lidando com produtos sustentáveis e recicláveis, mas com uma equipe comprometida na parte de desenvolvimento interna, nós acabamos desenvolvendo produtos voltados ao segmento de fast food. Fizemos ali uma parceria muito grande com o McDonald's, através de uma gráfica paulista chamada Inovapac. Também começamos de uma forma muito gradual, e isso também levantou um número muito interessante, o que fez com que nós nos posicionássemos de uma maneira diferente e abríssemos um leque muito voltado ao setor de fast food, né, ao setor alimentício. Criamos ali na pandemia 2 produtos diferentes, um chama-se Bom Food, que é um cartão específico para alimentos, e outro é Bom Cup, que é justamente um copo, a qual depois eu gostaria até de falar para você um pouquinho sobre ele, que é um produto ao qual poderia se diferenciar daqueles que estavam fazendo, né, que foi muito utilizado na pandemia e sempre com apelo sustentável.
Não é spoiler, isso é uma questão mais do que já divulgada no próprio mercado. O iFood, por exemplo, que é a maior companhia de deliveries hoje, sem dúvida nenhuma, ela já tem todo um processo de estruturação interna em relação a fazer com que todos os clientes que são delas, obviamente aqueles que são parceiros do iFood, têm que fazer uma adequação em relação às embalagens, ao ponto de todas serem sustentáveis. Ela tem esse projeto como compromisso até 2026, ou seja, mais praticamente um ano e meio, dois. Todos terão obrigatoriamente estarem enquadrados na exigência de produtos sustentáveis que não se tenham plástico. Comprou a pizza de algum lugar, aquela embalagem de pizza tem que estar justamente especificada dentro de um conceito de exigência que... Então, a pandemia fez com que, de alguma forma, esse mercado, logicamente, o primeiro ano muito difícil, tivemos aí, eu acho que é uma questão que tem que ser levada em consideração do ponto de vista da tua pergunta, muito sofrida, não dispensamos absolutamente nenhum funcionário, nenhum colaborador, nenhum. Não tivemos a fábrica parada há muito tempo, as duas unidades. A atividade florestal ela se manteve, obviamente respeitando ali os ciclos a qual boa parte dos segmentos estava fechado por uma questão de determinação aí dos órgãos federais, né, em relação à orientação mediante a saúde, né? Mas, enfim, é difícil. Mas eu acho, você fez uma pergunta se a gente tem um momento de calma. Nunca, Nunca teve. nunca, nunca. Acho que nenhum empresário, não é a Boné, né? E antes da Acho que os gente, nossos desafios são maiores pelo histórico que e antes temos. da gente entrar para falar desse material aqui, que é show de bola, que é o copo de papel, o qual que é o maior mercado hoje da Bonet? É o papel, é a madeira ou a própria floresta? O que que Eu divido vocês... o grupo hoje em quatro Ah, segmentos a tá, forma de atuando. Tá? Sem dúvida nenhuma, o core business, o principal é a área florestal. Nós temos uma área florestal muito bem estruturada, muito bem quantos organizada. Isso eu não gosto de é? falar. Sobre números eu prefiro não falar. Mas é uma área estrutural muito bem Certo, organizada. Eu entendi. brinco É sempre, de pinos, né? só Só 100% 100% pino. pino. Nós tínhamos até algumas experiências com o eucalipto, justamente por alguns investimentos da Clabinha ali da região, Correia Pinto e Taça Costa. Acabamos nos desfazendo isso agora, até há pouco tempo, vendendo esse eucalipto para 3 barras para regiões. Tá. Mas é 100% pinos hoje. Como o business principal, eu falo que nós temos uma estrutura comercial, florestal muito bem organizada. Eu conheço outras tantas, conheço praticamente todas hoje aí do Paraná. Temos uma boa relação. Nós fomos capitaneados lá pelo nosso diretor Gerson, que está conosco há quase 40 anos já. E eu sempre brinco que parece uma Mônaco, né? Uma pequena florestal muito bem organizada, uma pista de Mônaco, né? Eu quero dizer, né, fazendo analogia É, ao Grande Prêmio de Mônaco, que é uma pequena pista muito organizada, admirada muito também, né? admirada, enfim, nós nos sentimos muito orgulho. Então é a floresta? A Qual que é? segunda é que nós julgamos como um novo negócio, uma nova central de negócios, que nós também desenvolvemos mediante o período dessa reestruturação em relação aos 20 anos. Nós temos pequenos potenciais hídricos, PCHs, e acabamos criando a Bonene, né? Que hoje nós temos aí uma divisão em relação à geração. Eu observei hoje, quando você me convidou para vir aqui, na entrada ali que tem geração distribuída, né? Enfim. Então nós estamos trabalhando no segmento de geração distribuída, comprando no Mercado Livre. Nós temos hoje praticamente quase 10 megas instalados, então é um segundo negócio. Praticamente nós somos verticalizados em relação à produção da unidade Fabril, tanto de Santa Cecília, do Bonplac, como do Complex em Timbó Grande. 90% do consumo nosso, nós mesmos produzimos através da geração que nós fazemos. O terceiro na escala de faturamento entra o papel, o Complex, que aí produz diversos tipos diferentes, não necessariamente só cartão duplex, mas o principal papel dessa fábrica é o cartão duplex. Temos agora uma atividade que é o Bonplac, que nós convertemos essa fábrica já há quase 10 anos para fazer um produto específico voltado ao segmento de portas, única e exclusivamente ao segmento de portas. Ela é 100% voltada a enchimentos de portas, que vamos falar depois. E o filho mais novo, né, que é um orgulho para mim ter participado de todo esse projeto, que é justamente, você ilustrou ali através você mostrou o copo. Nós recém-lançamos, agora em janeiro, uma nova fábrica chamada Volcan, né, que é uma fábrica que produz copos. E aí, com muito orgulho, podemos falar, e até um pouco de pretensão, que nós somos a única empresa verticalizada na América Latina, considerando aí
todos os países que envolvem a América Latina, porque nós temos toda a geração do ponto de vista sustentável e verticalização em relação à produção. Nós temos energia própria, através do PCHs, que é uma energia extremamente limpa. Nós trabalhamos com a recuperação da fibra em relação ao processo de fazer o papel. Nós temos um coater que foi inaugurado em fevereiro agora, final de janeiro, início de fevereiro, que é o que faz a aplicação de uma resina de ordem química, mas que ela é sintética, de ordem sintética, mas é biodegradável, sem nenhum tipo de impacto em relação ao meio ambiente. Nós temos a geração do vapor, que é feita através de queima de resíduos em caldeiras específicas para isso. Nós fomos a primeira empresa do estado de Santa Catarina a ter uma geração de vapor homologada pelas exigências, até então era a FATFA, depois mudamos para o IAP, né, que é o órgão a qual é IMA, né, IAP é Paraná, é IMA lá, Instituto do Meio Ambiente. Cumprimos todas as exigências em relação à emissão de gases através dessa queima. Nós temos a fábrica que aplica, a máquina que aplica a resina, como eu mencionei. Temos as máquinas de copos que convertem e temos a impressora que imprime. Então, nós temos a cadeia toda dos copos, é um produto muito novo, nós estamos aprendendo a trabalhar com ele. Como é um filho de 2, 3 meses, né, nós temos pouco conhecimento em relação a esse segmento, estamos desbravando, mas me traz muito prazer em vários aspectos, né? Porque é um produto que, além de ter nascido, é um produto que tem todo um conceito, é o primeiro copo produzido no Brasil desse ponto de vista verticalizado, sem nenhum tipo de plástico, ou seja, no momento que nós olhamos copos plásticos, copos de papel hoje, eles têm em torno de 14 a 15% de PE, né, que é o poliestireno. O nosso copo é absolutamente isento de qualquer tipo de plástico. Ele é 100% 100% papel, né? 100% tá com papel. água aqui, ó. Não, você não vai ter decepções com esse copo, pode ter certeza. E eu acho que um ponto interessante, até nós estamos negociando aí com alguns players do setor, que provavelmente tenhamos negócio no futuro próximo. Isso nós reservamos ainda, que são evoluções de negócio com produto novo. Sempre existe uma resistência em relação aos produtos novos, né? Mas é muito interessante porque, diante da homologação, uma coincidência, saiu faz uns 10 dias atrás, o primeiro laudo de biodegradabilidade de um produto a qual foi homologado por uma empresa americana. Então, um laboratório americano homologou o nosso papel com a resina a qual nós aplicamos, com o selo de biodegradabilidade, né? A natureza está tranquila. Muito tranquila. Até nos superou as expectativas em relação ao tempo, nós poderíamos atingir até 6 meses em processo em relação a biodegradabilizar esse copo, e ele acabou antecedendo para 108 dias. Né? Então, nós estamos falando em 3 meses e pouco, nosso copo simplesmente ele desaparece, e o principal sem causar dano nenhum ao meio. Então, é um produto com esse selo, ele vai ter a sua validade no seu momento certo. Ainda o mercado não tem essa compreensão do que é importante. Só para fazer uma analogia, que eu acho que é bom fazer, né? Logicamente que eu defendo esse segmento, não abonei, eu defendo o segmento sustentável. Veja outras tantas empresas que tomem a mesma iniciativa e, de alguma forma, fazer com que exista uma consciência em relação à utilização desses produtos biodegradáveis e sustentáveis. Se nós pegarmos um copo plástico, eu sempre brinco, né? Até que eu brinco com meus filhos, amigos, nós aí que somos, bem, lógico que eu sou uma outra geração, mas o meu carrinho de plástico, que eu brinquei com 3 anos de idade, 2, 3 anos, ele ainda está na Terra, né? Ele ainda se encontra. E ele provavelmente perpetua isso aí por mais uns 300 anos. Então, eu sou um grande incentivador dos jovens, das crianças, de poderem ter alternativas em relação a brinquedos que não sejam de plástico, brinquedos de madeira, brinquedos de papel, né? Usando a criatividade para poder, de alguma forma, desenvolver. Então, é uma paixão, novo filho. E aí está no processo de crescimento. Até isso eu queria trocar uma ideia com você, Paulo, porque houve um tempo antes, um pouco antes da pandemia, um movimento do mercado, porque assim, as indústrias, não sei qual é a preocupação das indústrias de papel, de celulose papel, de movimentar mais esses, vamos dizer, não sei se dá para dizer assim, produtos alimentícios, né? Pode ser. Para colocar dentro da sociedade nossa mais o papel, mais o produto sustentável. E a gente teve uma situação que tivemos que uma tartaruga marinha teve que parecer morta com um canudo de plástico para chamar a atenção da sociedade da importância do canudo de papel. Daí começou o movimento. Perfeito. Eu pergunto para você assim, esse movimento de ter copo, que nem o Boné está fazendo, canudo, ou saco plástico saco de papel, perdão, nos mercados,
E está tendo esse movimento na indústria de papel de conscientização, passar da indústria esse movimento para a sociedade? Fábio, eu seria um pouco suspeito em defender, de colocar, vamos dizer, responder você da maneira como se perguntou, porque eu acredito que nós já estamos fazendo o nosso papel, né? A Bonet já está fazendo. Nós, há 8 anos atrás, nós tínhamos o slogan na relação à empresa, e nós acabamos mudando esse slogan, quando não tinha essa divulgação toda. Então, hoje o nosso slogan é Bonet, nossa marca é sustentável. E para ser sustentável, tem que ter produtos sustentáveis. Nós produzimos painéis de madeira voltados ao segmento de portas, que eu não uso resina com ureia formal, eu uso carb zero, porque é um produto ao qual não tem impacto em relação ao meio ambiente. Os copos, todos dentro da verticalização em relação à produção, os nossos papéis não têm nenhum tipo de insumo químico que tenha algum tipo de que prejudique de alguma maneira a natureza. Quando nos pergunta em relação às empresas, tudo é comércio, mas tudo é educação. As empresas vão ter uma demanda quando vier pedidos e vão produzir de uma maneira muito satisfatória. Mas se a empresa de copos de papel tiver um preço muito alto, o mercado migra para o segmento plástico por uma questão custo. Nós defendemos muito e vamos esbarrar sempre em relação à questão das alíquotas. Isso acontece para nós, você tem a tua veiculação, né, da revista Celulose, e ali entende-se muito em relação ao mercado de celulose no Brasil, o maior fabricante de celulose do mundo, e ao mesmo tempo nós temos uma celulose no Brasil a $1.000 e poucos, e essa celulose é exportada para a China a $600, né? Questões de alíquotas, né? Quando eu faço esse tipo de comparação, o IPI do copo de papel é 10%, e o IPI do copo de plástico é 5%. Né? Então nós temos uma distinção tributária que não estimula muito os empresários a utilizarem. Quando eu penso em relação à geração que eu me encontro, da forma como eu comecei a implementar essa cultura do sustentável e de uma forma cultural, não é uma forma, se você me perguntar, é negócio? Logicamente torna-se negócio. Eu defendo a bandeira de um grupo que nós temos que ter uma equipe criativa ao ponto que fazemos a diferença em relação aos demais. Mas eu percebo muito que é na educação, sem dúvida nenhuma. É educar a criança o que é sustentabilidade, é educar o adulto o que é ser sustentável, ao ponto de ele tomar consciência em relação a uma atitude que faça a diferença. Você me falou da tartaruga com canudinho. Os jovens, uma geração hoje, que já estão entrando na adolescência um pouco mais cedo, entre 12 e 13 anos, eles já entram numa cadeia grande de fast food, que eu não preciso nominar quais são, mesmo porque aí tem várias, mas eles já entram com uma percepção em relação a querer um produto de papel. Eles já entram escolhendo que eles querem um canudinho que seja de papel, embalado em papel. O que aconteceu no primeiro movimento, os canudos, através de leis municipais, até mesmo leis estaduais, obrigaram os canudos a serem de papel, mas os invólucros de reembalagem eram de plástico. Então começa-se uma consciência muito interessante que os jovens já começam a perceber. Sem dúvida nenhuma, o Brasil está caminhando de uma maneira diferente, em ritmo diferente do que outros países. Nós temos que admitir que isso é uma questão, sem dúvida nenhuma, cultural, mas se você observar em alguns países, principalmente da Europa, o norte da Europa, é muito enraizado a questão cultural em relação à sustentabilidade. Já é uma prática comer em talheres de papel, em pratos de papel, onde se utilize. A força americana, os Estados Unidos, hoje, ela tem uma força muito grande em relação ao segmento, guardanapos de ordem recicláveis que podem ser usados em pós-consumo, sem nenhum tipo de problema pelas restrições e, obviamente, pelos laudos a qual se apresentam. Então, esse movimento existe. Eu não digo que não exista uma preocupação dos grandes, sem dúvida nenhuma, os grandes players, e não tem nenhum problema, Suzano, Clabin, a própria IBEMA, nós temos uma relação muito boa, a Papyrus, fábrica de papel também, todos eles estão preocupados em fazer com que existam esses produtos. Mas tem que ter um mercado para que se consuma. E esse mercado, para que exista, existem duas possibilidades. Você entrar com preço competitivo, ou você entrar com uma questão a qual você aguce a iniciativa de alguém em relação a saber o quão representativo é ser sustentável. O consumidor pagar mais por isso. O consumidor pagar de uma forma consciente, não estar mais caro. Nós temos uma vantagem em relação ao nosso processo, pelo fato de sermos verticalizados, talvez isso nos crie uma capacidade, uma possibilidade competitiva no mercado um pouco melhor, em se tratando do copo especificamente, né? Mas, de qualquer maneira, é um mercado que ainda é cultural. É muito interessante, né? Eu cito esse exemplo
eu presenciei esse exemplo muitas vezes. Eu vou, por exemplo, em algum lugar que às vezes você serviu um café quente, que é o caso hoje, que se serviu aqui no Sim, copo sim. da Bonet, né? Não foi proposital, já tinha enviado esses copos antes para você fazer uma avaliação, porque a opinião sempre é muito importante para nós, né? Você como formador de opinião. E não esquenta, né? Não, e o interessante é que você vai em alguns lugares, não precisamos nominar, vamos nominar o X, valor X, né? Sim. Um copo de plástico é valor delta. Mas às vezes as pessoas pegam de uma maneira já instintiva 2 copos de plástico para não queimar as mãos, né? Então é uma coisa, sim. isso acontece muito, muito, né? E você observa isso, fala, peraí, pega 2 copos, além de o impacto em relação a 2 copos, eu vou te contar uma coisa que eu acho que ele tem a ver com isso, que eu acho que é interessantíssimo. Eu sou muito curioso com números, estatísticos, sou muito de estatística. E também não vem ao caso, são questões culturais em relação às pessoas compreenderem, mas sem dúvida nenhuma, uma das maiores festas que existem hoje aí no Brasil, não se considerando o Nordeste, vamos falar do Sul, é o Oktoberfest. Né? O Oktoberfest tem um movimento muito grande em relação a hoje pessoas do Nordeste, do Brasil todo, virem para cá, pela questão cultural, são semanas em Blumenau que são maravilhosas, uma festa tradicional, uma festa secular na Alemanha, e através da cultura alemã da região, que é muito forte, acabou trazendo, implementando, e hoje virou um calendário maravilhoso. Gira-se mais ou menos, na Oktoberfest, 3,5 milhões de copos, mais ou menos 3,5 milhões. O custo para você poder fazer a captação desse copo, você jogar num aterro, você de alguma forma movimentar esse copo, é 3,5 vezes mais do que o custo do próprio copo. Então, se eventualmente você paga no copo 10 centavos, no copo de chope, no copo de plástico, você vai gastar 35 centavos para movimentar ele. Né? Enquanto se fosse um copo de papel biodegradável, eu não estou defendendo a Bonet. Estou defendendo o mercado, o segmento. Governo, sociedade, a tributação em relação ao copo, a questão em relação à imagem da sustentabilidade, o fato de saber que hoje esse copo, seja ele do fabricante que for, amanhã ele entra um reprocesso, ele pode ser fabricado novamente um outro copo, quer dizer, nós mesmos poderíamos nos comprometer a poder arrecadar, né, eu digo, a buscar essa matéria-prima do residual. E é isso que você está falando, Paulo, que a gente, né, sempre quando a gente conversa com pessoas que são fora do nosso setor, a gente... uma vez me perguntaram assim, você trabalha com extração florestal? Eu falei, não, colheita. É muito diferente. Né? E a nossa matéria-prima madeira é a única matéria, vamos dizer, seja na construção, na indústria alimentícia, em qualquer outra indústria, que ela é única reciclável, né? Porque toda a gente fala de mármore, fala de vidro, fala de cimento, tudo você retira do planeta, você extrai, mas não nasce mais. Você vai tirando até o planeta Terra. Eu vou fazer um desafio para você rapidinho. Não, mas eu vou te fazer uma colocação que é muito interessante nessa linha que você falou em relação à forma como o mercado olhava o setor florestal e a maneira como o setor florestal teve que se movimentar para reverter essa imagem. Exatamente. Muito bem feito, capitaneado pela Suzano. Nós fizemos parte com uma fração pequena, ainda não era o Instituto Brasileiro de Árvore, ainda era a Bracelpa. A Elizabeth era presidente do Bracelpa, depois transformou-se no Instituto Brasileiro de Árvore. A Suzano queria tirar esse estigma do florestal, que era marginal, no sentido de não dar uma sequência sustentável àquilo que ele fazia. E vocês vão lembrar, eu não sou noveleiro, mas houve uma novela da Globo chamada A Favorita, que ali tinha um empresário que tinha uma atividade florestal, e ela dava todo o conceito em relação a saber que tudo que o florestal fazia nas épocas atuais, com as respectivas certificações, com todo o cuidado em relação ao trabalho, que não era escravo, muito pelo contrário, né? Todo ele, de alguma forma, obedecendo dentro das certificações todas as exigências possíveis e imagináveis, mostrar que era uma sustentabilidade dentro daquilo, né? E a novela provou, assim, logicamente que era uma trama muito grande. Eu não sou noveleiro, acabei assistindo alguns capítulos, justamente aparecia a fábrica da Suzano, tinha um outro nome, que não vem ao caso agora também, mas é uma ação pontual que um grande grupo fez, que os outros grupos, que a Bonet fazia parte, que tinha uma relação direta com o share de mercado que nós tínhamos em relação ao papel. Na época nós tínhamos 7,8, nós contribuímos com o percentual de 7,8, justamente para poder, de alguma forma, desmistificar um pouquinho essa questão de que os florestais não são criminosos. Né? A palavra é meio pesada, mas isso a gente escuta o dia todo. E quando você percebe em relação a outros segmentos,
tributos mais baratos, alíquotas diferenciadas e de alguma forma Não, isso... e surgindo agora o mercado de frame, né? Para sim. substituir a construção. E o desafio que eu... Esse Fique é à um vontade. exercício que Desculpe, eu eu só quis faço... te interromper em Não, eu relação... sei que você é uma pessoa muito criativa. Não, E é um não exercício sei. que eu sempre faço, eu pergunto no mercado, porque assim, né? Eu dou um exemplo. Você gosta de náutica, né? Barco. Você teve barco já? Eu tenho, Marco. Tá, mas já teve no passado também. Sempre... Você deve lembrar, assim, quando você entrava numa marinha, num clube náutico em 1970, 80. Sim. Comecei a pescar 100% dos barcos eram feitos do quê? com alumínio. E Fibra. madeira. Não, Ah, era madeira, sim. Você Não. lembra? Era madeira. Não, isso um pouco antes, 70, madeira. Sim, 80, era sim, quase sim, 100% sim. era madeira. Sim, Hoje você não acha um barco de madeira. Uhum. Eu dou exemplo assim, né? Janelas antigamente eram feitas de madeira, né? Sim. Vários mercados, outros materiais invadiram e diminuíram, né? O Sem próprio dúvida. copo de papel, que antigamente o saco de mercado era de papel, Sem dúvida. lembra? E o Claro. plástico invadiu. E eu sempre faço esse exercício, eu queria ver contigo também, se você imagina, e se existe esse estudo, você pensa quais mercados que a madeira e o papel podem invadir hoje, ou retomar, ou invadir, de outros produtos, de outros materiais que a gente pode substituir, como, por exemplo, o copo no plástico, o canudo, mas, por exemplo, outros materiais que a gente pudesse estudar, desenvolver. Fábio, eu acho que essa resposta é tão gostosa de dar, né? Por quê? Primeiro, eu tenho toda uma cultura voltada ao setor de papel e madeira. Sim. E a minha valorização em relação à madeira verdadeira, ela é muito... Eu não perdi isso de forma alguma, né? Hoje os móveis de linha reta entraram, graças a Deus as fábricas de painéis cresceram, existem gigantes players aí que nós temos uma relação também muito boa, né? Sim. Mas ainda o móvel verdadeiro ainda ele está na essência do madeireiro, de quem é apaixonado, sem dúvida nenhuma. O que existe é que alguns produtos que você citou ficaram muito baratos e a questão do mercado fez com que alguns produtos se tornassem nobres, né? Então a madeira ela é muito nobre hoje. Você usar uma madeira verdadeira, o barco que você falou, eu tenho um sonho de consumo de um barco que é especificamente feito de madeira, de um estaleiro italiano, um estaleiro relativamente pequeno. É um barco todo feito de madeira, mas ele é muito caro porque é artesanal, não tem uma forma. Hoje uma forma de um barco de fibra, ele desenvolve milhares e milhares de barcos com a mesma fibra, né? Sim. Logicamente que os pescadores ainda continuam construindo seus respectivos barcos de madeira, ainda não houve substituto, existem alguns barcos hoje de ferro já, de alumínio, que transitam e pescam, né, nos oceanos, mas via de regra ainda a madeira tem um valor muito grande, o papel tem um valor muito grande, né, como algo que você valoriza de uma forma diferente. Eu falo isso como apaixonado. Se você entrar no mercado e você percebe, as pessoas vão por preço, muitas vezes. E essa cultura acabou invadindo, né? Você citou alguns exemplos aí muito interessantes. Você sabia disso? A minha casa, a minha vida, só tinha um item na especificação e homologação do descritivo, memorial descritivo dela, em madeira, inicialmente. Um item. Toda uma casa, isso houveram revisões. Mas o primeiro item era um forro de lambril que era de araucária, quer dizer, uma coisa madeira nativa. E era essa especificação que tinha, né? Nem podia. Então, era o único, logicamente, que as revisões foram feitas, sim, não tinha nenhuma especificação. Então, se você entrar hoje, né, numa casa que era com aquele memorial descritivo, que era balizado por um governo, você encontrava no memorial descritivo, nenhum produto em madeira, né? Enfim, então era uma coisa que obviamente conflitava, alumínio, commodities também, né? Alumínio, ferro, o aço, o vidro, né? Mas de qualquer maneira é um ponto a ser analisado. Mas ainda se você pegar uma casa de fazenda, wood frame é uma coisa que eu acho fantástico, né? Você analisar esse caminho que não é cultural a nós. Você pegar países vizinhos aí como o Chile, que já tem isso na cultura deles praticamente, até por questões em relação aos terremotos, que tem outras tantas, são culturais, né? 90% das casas são em wood frame, quer dizer, isso já vem de muitos anos. Pega em países da Europa, Alemanha, Estados Unidos, muito é wood frame direto. Então, é cultural, né? É cultural, uma questão que ainda se leva um tempo. É da mesma maneira que nós falamos em relação à implementação de uma cultura da troca do plástico pelo papel. Tantos outros materiais, né? Por exemplo, uma escova de dente. Por que ela não pode ser feita? Tem já, hoje tem. Mas tecla, num grande volume, não, né? sem dúvida. Não, mas substituir, para a gente criar as futuras gerações,
um hábito de Sim. comprar esse tipo de material com essa consciência, né? Que você falou. Sem E dúvida. aproveitando o The Frame, quero deixar um abraço aí para o Paulo Cubo, para o Juliano Vieira da Vinci. Mande outro, esse É. manda. Esses são, olha, Paulo, E sempre de eles parabéns, porque eles fizeram um tomam uma trabalho iniciativa. fantástico, né? Acompanhei para fazer a norma do The Frame no Brasil. Né? E o Paulo, enfim, logicamente que vai chegar aos vídeos dele, o podcast, ele também foi um defensor tremendo. Nós tivemos uma participação em relação a criar uma normatização para as portas. Ah, sim. Na BNT, mudamos ali, e a Bonet fez todo um trabalho em conjunto com ele, a comissão que foi criada, justamente para poder criar uma consciência de fazer com que as portas de entrada fossem portas sólidas, né? Que eram portas até então, vamos usar a palavra meio ocas, né? Então isso de qualquer maneira, é um parabéns, Paulo. Paulo, eu tenho um apreço muito grande por Grande ele. abraço, E Paulo. ele tem muito amor no que ele faz. E entrando já para a gente, antes do intervalo, eu queria perguntar para esse lado que você falou do BLD, né? BLD. Que é o produto. É o Mondor, né? Exatamente. É o Mondor. Vai. Esse produto vocês desenvolveram, né? Hoje está em qualquer fatia de mercado da indústria de portas que a Mondor está. Muito boa, Pedro. Eu usei essa palavra uma vez, eu vou usá-la de novo num contexto que ele é simples, né? Pretensiosamente, já se existia, e aí existe tem que parabenizar a Bernec em relação a uma iniciativa que ela criou. Existem histórias e divergências, né? Muitos dizem que foi o Gilson, eu acredito que tenha sido ele que mudou o nome aglomerado para MDP, né? Sim, Medium Density Particle, né? Foi uma ideia dele. Depois o MDF, obviamente, que já existia. E a Bonet, no sentido de, justamente, novamente, querer sair da commodity, sabe? Nós queríamos ter algo que não pudesse concorrer com aquilo que já existia em grandes volumes, ainda mais considerando que nós tínhamos uma planta, que era uma planta de prata, produtividade muito baixa, enfim, né? A sobremedida sempre era muito grande, contribuía-se muito no lixamento em relação à chapa que era produzida. Nós analisamos muito o mercado, nós tínhamos ali um inventor maravilhoso, que era o Dagoberto Líbio, uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida. Eu tive o privilégio de ser um grande amigo, ele trabalhou conosco 51 anos. Literalmente nós brincávamos que ele era um professor pardal, ele inventava coisas, ele conseguia perceber tudo isso que nós estamos falando hoje, ele já percebia isso há décadas atrás. Ele conseguiu perceber a possibilidade de nós desenvolvermos, mediante a linha de produção que nós tínhamos, um produto que podia ser o inverso daquilo que a tecnologia fazia. Com a baixa velocidade da nossa produção, nós poderíamos produzir colchões com densidades mais baixas. O mercado produzia aí 700 quilos por metro cúbico, mais ou menos, de densidade. Né? Nós chegamos inicialmente a fazer 400 quilos, depois 270 quilos. Então, o BLD, cadê essa sigla? Fui até eu que dei. Sim. Quando nós diminuímos a densidade, não existia nenhum painel com essa densidade, acabou ficando Bonet Low Density, né? Acompanhando um pouquinho o mercado de Medium Density, Particle Board, Medium Fiber, né? No caso do próprio MDF. E com esse desenvolvimento, tivemos alguns parceiros que apostaram muito nisso. Eu até parabenizo aí sempre um grande parceiro, José Adami, da Vert, de portas, né? De caçador. Eles apostaram, fizemos muitos ensaios, disponibilizaram uma planta, o Daniel, o gerente na época, a planta deles para nós fazermos os respectivos testes, e acabamos tendo sucesso. Então, nós entramos num segmento que ele combatia o honeycomb, né, que é a colmeia, e com sarrafeado. Só que, de uma maneira prática, nós tornávamos uma porta que era oca numa porta sólida. Então, o conceito dela mudou. Então, a participação hoje, pergunta final tua, em relação ao segmento, eu brinco, é aí que entra a palavra pretensiosa. Nós não temos uma grande produção, estamos fazendo bastante investimento em relação à fábrica. Até ontem soltamos um cepilhador Palma novo, startou ontem, e isso vai ter um ganho de produção de 28%, praticamente em relação ao que nós chegávamos. Mas nós não vendemos grandes volumes em todos os fabricantes. Mas praticamente 95% dos fabricantes de portas do Brasil se concentram no Paraná e Santa Catarina. Praticamente 90%, 95%. Desses 90%, 95%, 90% nós atuamos com Mondor, seja em volumes maiores e seja em volumes menores. Né? Hoje, praticamente o maior fabricante de portas do Brasil é a Formag, de Portunhão. Portunhão, no Paraná, né? Hoje nós temos uma metragem pública muito interessante e mudou o seu conceito em relação à utilização. São portas
e tem uma resistência a retardar o fogo, que é uma característica bastante interessante. Conseguimos retardar até 45 minutos, que é um retardador, mesmo sem utilizar produtos químicos internos. Acusticidade, termoacústica, umidade. Então, ela mudou totalmente a característica. Então, com a homologação, através dessa lei até que eu citei, que o Paulo participou, de uma maneira muito aguerrida, e hoje todas as portas de frente de qualquer residência nova, obrigatoriamente elas têm que ser sólidas. Então, nós entramos aí nesse nicho de mercado, que é um mercado muito desafiador, muito interessante. Então, o Bondor nasceu do BLD, Bonnet Low Density, né? Agora, a gente vai fazer um breve intervalo, né? Lembrando que esse programa tem o apoio da DRV Ferramentas. Daqui a pouco a gente vem. Dando continuidade, então, ao podcast Referência, Paulo Bonet, conversando conosco hoje aqui. Paulo, eu queria falar um pouquinho da Floresta Campo Alto, né? Campo Que é o Alto, nome, que você exatamente, disse que é um Campo Alto. grande core business da sua empresa hoje. Ela tem o selo FSC, né? Certificado, tem uma história interessante. Quando você faz essas perguntas, né, eu acho que no meio do madeireiro a gente sempre tem histórias, né? Sim. E eu lembro, Fábio, perfeitamente, mais ou menos uns 18, 19 anos atrás, quando nós começamos a reestruturar, Campo Alto fez agora 20 anos, quando nós começamos a reestruturá-la do ponto de vista de organização, questão em relação das estradas, plantio, enfim, tudo, mecanização. E nós, logicamente, nos sentimos ali na obrigação de ter o selo. E eu tenho um tio que era uma figura maravilhosa, assim, no cenário florestal, todos o conhecem, né, Hermes Bonnet. Eu lembro quando foi feito o primeiro orçamento em relação à FCC, ele perguntava assim, mas espera aí, nós vamos ganhar dinheiro com isso? Nós vamos remunerar a madeira de alguma forma que isso justifique, que era um valor bastante interessante, a primeira certificação, toda a parte de se adequar àquelas exigências, para nós era muito novo. Hoje todas as nossas empresas são certificadas, temos aí no papel também alguns selos voltados à sustentabilidade, que diferencia um pouquinho dos selos industriais, florestais. Mas acabamos, obviamente, nos adequando às exigências, e num primeiro momento não remunerava na UFCC. Né? Ele não tinha, era um selo que você tinha que ter para se organizar, obviamente era bom que se tivesse, mas não existia um diferencial em relação ao preço da madeira. E isso mudou bastante. Hoje em dia, não. Quem não tem o selo, em alguns segmentos não entram, não exportam, não entram em alguns segmentos de produção. Nós, hoje, no próprio Bondor, né? BLD, se você não tiver o selo, você acaba não podendo, de alguma forma, comercializar. Enfim, então, isso fez a diferença. Somos absolutamente sustentáveis em relação à floresta, 92% mecanizados já, praticamente quase toda a nossa produção é mecanizada. Produzimos as sementes, então o nosso ciclo também está mudas, né? Totalmente completo em relação ao plantio. Temos, obviamente, demandas maiores do que o plantio e o ciclo nosso anual de replantio, de buscar sementes fora, obviamente, mas temos a nossa produção de sementes e mudas. Então, isso faz, por isso que eu brinco, é uma pequena florestal, brinco não, falo com muito orgulho. Sim. Uma pequena florestal muito bem organizada, do ponto de vista sustentável, 100%. Você está com 61 anos. 60. Quanto tempo de Bonet você acredita? Plano teu pessoal, assim. Fábio, você sabe que... Boa pergunta. Você hoje está boa pergunta. Essa é a ideia do programa. Não, a gente porque sempre vem de encontro aos momentos. Eu acho que quando a gente faz uma comparação em relação à forma como foi conduzido e de que maneira tem que ser conduzido daqui para frente, eu acho que para nós a transação tributária talvez tenha sido o maior marco na história da Bonnet, né? Porque é algo que se dava como perdido. Obviamente as obrigações da transação são muito... Eu tenho trabalhado o dobro, né? Porque para você assumir um compromisso em relação ao que você acabou assumindo com o governo em relação tanto o parcelamento como os impostos devidos, que obrigatoriamente você tem que pagar, você acaba se comprometendo muito com isso. Então, é um desafio que tornou-se, para mim, Paulo Bonet, uma pessoa física e jurídica, infinitamente maior. Para a minha equipe, tornou-se infinitamente maior. E eu não percebo que esse ciclo
o meu ciclo tem acabado. Mas a empresa chegou no momento que ela pode se organizar para um novo movimento lá na frente. Se nós pegarmos a empresa, e cito, eu sempre tento não ser prolixo, mas tentar respondê-lo ao ponto de você poder entender de uma maneira um pouco mais macro, né, esse momento da Bonet. Se nós pegarmos a empresa 7, 8 meses atrás, que ainda nós não tínhamos assinado a transação, poucos dos herdeiros, não acionistas ainda, não tinham a menor intenção de fazer parte de algo que tinha uma dívida muito grande. Com a transação, esse papel todo muda, né? A possibilidade da imagem da Bonet perante os acionistas e herdeiros é absolutamente diferente. Então, o momento a qual assinou-se a transação, eu já comecei a pensar em sucessão, Plano sucessório, né? plano sucessório. Que é um grande desafio das empresas familiares, né? É um grande desafio. É a Eu terceira geração você agora, né? Tá eu indo sou para a terceira quarta. geração, já existe a quarta geração. Nós temos um conselho muito pequeno, mas está também muito agarrido em relação a querer organizar essa estruturação, que representa justamente 3 raízes da empresa, com os acionistas, com percentuais diferentes em relação à participação. Já começamos a pensar no plano sucessório, né? Criação de holdings, um fortalecimento em relação à imagem, a possibilidade de busca através de fundos de investimentos em relação à nossa operação, que nenhuma operação investe naquilo que não está organizado. E a sucessão vem de encontro a você organizar internamente a fábrica com os respectivos representantes legais, de uma forma ao qual você credibiliza infinitamente mais o grupo, né? Seja o grupo qual for. Então, Paulo, na posição que eu estou, cabe ao futuro, né? Eu não percebo hoje, assim, com muita clareza, e isso não é uma questão de percepção do Paulo na posição que eu ocupo hoje. Hoje a Bonet não tem uma formação dentro da empresa, da família, dos acionistas e dos herdeiros, que talvez pudesse dar continuidade em relação à operação. Não pensamos em executivá-la tão cedo, estamos profissionalizando. Hoje em dia, nós somos times diretores, já estamos aí com uma busca através de entrevistas com Headhunter, contratamos a busca de novos diretores em posições estratégicas, ao ponto de também dar um pouquinho mais de credibilidade em relação à imagem, profissionais diferenciados. Então, isso é um trabalho que está sendo feito. A minha sucessão, Paulo, não estou nem um pouco cansado, me sinto muito estimulado a cada dia, mas cabe, obviamente, a partir do momento que se concretize esse trabalho de sucessão, os novos acionistas avaliarem se existe uma necessidade em relação à troca ou não. Mas é algo que me Não, mas é uma movimenta e me coisa que, estimula. claro, a gente sabe que você ainda é novo, nem sendo na zona Sim. industrial, mas você coloca isso num planejamento futuro? Não, Ainda pessoal não, ainda não, Ainda ainda não, não, ainda não. Eu olho pessoas admiráveis aí que Sei. estão no segmento e não necessariamente muito mais velhos que eu, mas com uma vontade de crescer, uma vontade de Então não fazer, existe né? uma geração empurrando você. De forma alguma. Entendi. Ainda não, ainda não. E, Estamos criando um plano Sim. de sucessão justamente para que isso aconteça de uma forma pensada, estrategizada pelo corpo jurídico, obviamente respaldado pelo conselho. Mas ainda não existe uma definição em relação a isso. Em termos do trabalho, quem foi tua grande inspiração profissional, hein? É meu pai, né? Sempre, eu acho Sim. que os pais são sempre figuras presentes que a gente tenta. Porque quem vive a madeira e todos os Você outros aprendeu negócios. madeira com ele? Eu aprendi madeira com ele, aprendi papel com ele, aprendi madeira com ele. Eu acho que o fato de conviver, nós somos em 8 irmãos, todos tiveram essa participação em relação ao grupo. Hoje trabalham em setores distintos, né? Uma relação direta. Tenho um irmão meu que trabalha na geração de vapor, com uma empresa, os demais em outros segmentos. Mas nós escutávamos essa história na mesa e no jantar, no almoço e no jantar, né? Diariamente, né? As histórias eram essas, os debates eram esses, o tema era esse, né? E você acaba, eu não tenho uma formação profissional, minha formação eu brinco que é a vida, né? Foram as viagens, não tenho nenhuma formação de ordem técnica, né? E de alguma maneira isso eu acho que é através do meu pai, das histórias, dos relacionamentos, né? Dos amigos, da curiosidade, da troca de informação com algumas pessoas que de alguma maneira você sempre está aprendendo. Eu tenho pessoas que admiro muito no mercado aí, que são fontes. O Gilson Bernec para mim é uma Isso grande que eu ia fonte de perguntar, inspiração. Para mim o Gilson é uma grande fonte. É uma pessoa que nós nos consideramos amigos, assim, temos uma relação bacana, obviamente guardado as proporções do negócio, mas é uma pessoa que eu admiro muito quando você fala em relação ao Gilson aí na transição, no momento de poder escolher o executivo, eu sei o quanto doeu para ele, né? E de alguma forma ele não consegue, de maneira alguma, ficar distante, e a figura dele é
Mas na forma que cresceu a Bernec, Sem dúvida, não tinha outra saída, mas de qualquer maneira é algo que eu sei o que eu imagino, né? Não é que eu Sim. sei, mas é uma pessoa que tem uma admiração muito grande por vários. Eu admiro todos os empresários, né? Pela coragem que eles têm, e a gente acaba conhecendo, veja, em Santa Cecília, nós temos lá, que é de Palmas originalmente, mas o João e o Diógenes, né, que são próximos, e se vê a força do crescimento, que eles já tinham isso lá na história do compensado, e hoje trazendo para o MDF com a terceira máquina que soltou esse ano. Você está falando da Guararapes. Guararapes. É linda a fábrica É deles. linda a fábrica deles, e é uma linda história, né? Muito ousado em relação ao tempo, justamente foram para um centro caçador, que é um centro bastante já definido em relação às operações que tinham, e apareceram uma máquina, duas, três, crescendo, né? Então o João admirava o trabalho de Diógenes. Eu acho que as personagens que a gente acaba conhecendo na vida, que nós chamamos de personagens, são fontes inspiradoras, né? Você tenta de alguma forma. E a ideia do programa do podcast é esse, do podcast de referência, trazer essas personalidades, pessoas como você, né, empresários, para contar essa história, para a gente deixar registrado, né? Vale a pena. Porque eu converso com muitas pessoas e falam da história passada, mas a gente tem pouco registro, né? Muito pouco. Se você pegar, por exemplo, do teu pai, né? Você tem algumas fotos, né? Deve Sim. ter. Eu sou apaixonado por fotos, então eu tento fazer um acervo Sim. pessoal Mas de você uma tem maneira bastante diferente. fotos Muita antigas? história, Legal. muito. Tudo eu guardei. Acabou concentrando em mim por uma questão natural dos sócios, os primos, tios, saberem que eu gostava muito de fotografia. Meu pai gostava muito de fotografia também, então ele também era um retratista, né, vamos chamar assim. Então eu acabei concentrando, eu tenho muito da história da Boné Guardada, através de registros, desde a fundação da primeira unidade Fabril, desde a fábrica de pasta mecânica em Sicília, as serrarias. Isso tudo eu tenho registrado, isso é um acervo pessoal, obviamente, né? Nunca pensamos em explorar isso de uma forma diferente, pelo menos até o momento. Mas sempre tem uma história que nós temos assim, do que você falou, Fábio, é que quando uma pessoa de 80 anos, 90 anos vem a falecer, uma pessoa que tem muito conhecimento, perde-se uma biblioteca, né? Não perde-se uma pessoa, né? Então perde-se ali uma história. E às vezes as pessoas não registram, não valorizam, né, da maneira como tem que ser, e resgatar. Então essa tua iniciativa ela é muito bacana. Como o Chico Anísio dizia, né? Você tem medo da morte? Sim. Ele não. Eu tenho pena. Sim. Pena de morrer. Muito bom. E uma muito dessas bom. é isso, né? Quantas histórias que acabam. E o setor madeireiro tem histórias tem história pra caramba. Nossa, é fantástico. Interessantíssimo. Paulo, deixa eu perguntar outra coisa. Fique muito à vontade. É um curitibano nato, né? Nato. Aqui. Curitiba não tem praia, né? Você trabalhou anos na indústria em Santa Cecília, né? Na região de Eu digo, enfim, trabalhei sempre a Santa base Cecília, é Curitiba, mas transitando que Santa Cecília. também praia. Longe, eu acho que é mais longe, perto, longe. lá o litoral catarinense é 400 quilômetros. 300 e pouco, né? Você morou em Londres, praia Sim. também, mas Inglaterra também é uma ilha, mas que não tem nenhum atrativo de mar, assim, né? Boa o mar pergunta, gelado, talvez, tudo isso. Deixa eu perguntar, como que nasceu essa tua paixão pelo oceano? Primeiro, depois eu vou voltar ao que você falou de Londres, né? O porquê da opção de Londres. É uma história também muito interessante, que eu reflito muito sobre essa decisão. Sabe, eu acho que eu tive uma paixão pelo mar desde a primeira vez que eu vi o mar, né? Eu acho que exatamente a nossa casa da praia, que meu pai construiu, tem exatamente a mesma idade que eu tenho. Frequentava qual praia? Nós íamos para Caiobá, que é no litoral sim. paranaense. Hoje já fazem quase 10, 12 anos que eu frequento Santa Catarina, então eu tenho uma relação com Santa Catarina muito forte. Tá vendo algumas Olha aí, fotos isso aí daqui a pouco nós chegamos lá. A gente lá. vai chegar, eu quero falar desse assunto, que é bem interessante. Mas eu acho que desde o primeiro momento eu sou muito curioso. Em tudo eu sou muito curioso, muito curioso. Eu procuro entender o porquê das coisas. Eu acho que a primeira vez que eu vi o mar, eu queria entender o que existia além da divisão em relação à areia e o início do oceano. Queria saber o que tinha do outro lado, queria saber o que tinha embaixo da água. Ele despertou-se uma curiosidade, eu já segmentei para pesca muito cedo, pescava em praia muito cedo, pescava em trapiche muito cedo. Bom pescador? É mentiroso, né? Eu acho que todo pescador, essa pergunta para fazer para pescador, qual é o pescador que não é mentiroso, né? Sempre é bom, né? Se eu te falar que eu sou um grande pescador, é porque eu sou um grande mentiroso. Eu sou apaixonado por pesca, eu sou apaixonado pelo mar. Eu acho que, na realidade, Fábio, quando se fala de distâncias, a natureza me inspira muito. A natureza me inspira muito. Então, eu estar em contato com a natureza, por exemplo, nós temos um sítio aqui no Purunã. Esse final de semana eu passei lá.
E para mim estar lá com a minha máquina fotográfica, em vez de registrar os peixes, eu vou registrar os gaviões, a coruja buraqueira. E ali para mim é um desafio que eu tento entender os momentos delas em relação à hora que elas saem dos ninhos, eu procuro saber onde que estão os gaviões em determinado momento. Então tudo isso me desperta uma curiosidade. E eu acho que o mar, analisando que o mar é praticamente, né, 2 terços da nossa área da Terra, Sim. é mar, né, é água. Eu acho que talvez tenha sido um pouco mais estimulante a minha vontade de conhecer. E quando você faz a pergunta em relação a Londres, eu surfei muitos anos, fiz vários esportes náuticos muitos anos, sempre gostei muito de esporte, né? Um corredor, hoje eu corro menos e mais devagar, mas eu fiz muitas maratonas, fiz 27 maratonas e sempre apaixonado por corrida. Surfei muitos anos, mas a fotografia, e quando Mas você não surfava em Londres? não, Não. não, você vai entender É? uma. Por isso que eu falei que é muito curioso essa decisão de Londres, quando eu resolvi ir para Sim. lá, porque eu estava no momento que eu tinha a intenção de fazer uma revista, eu acabei lançando uma Ah, é? revista, Você foi editor lancei, também? fui editor, quando eu vejo teu trabalho, eu passei por tudo isso num momento muito difícil, muito jovem, eu fui editor, eu tive uma revista com 19 anos, 19 para 20 anos. Eu E comecei com 23, vinte e né? Nós três não, começamos, mas eu, a só tua as foi para coisas. frente com muito sucesso. A minha não, né, o universo editorial não me quis. Isso foi a mesma coisa que aconteceu com os esportes náuticos. Eu tenho muita persistência, curiosidade, e eu tentava no surf achar um mecanismo, de, obviamente, de tentar ser melhor, surfar melhor, desafiar as ondas maiores, e eu tive a plena convicção um dia que eu não ia para frente, que eu não ia ser um bom surfista. Mas eu não Não queria ia ser o deixar Medina, de não. tentar entender a natureza de uma forma geral. Sim. Daí foi quando eu descobri uma máquina fotográfica. E aí, com 15 anos, foi muito cedo. 15 anos, talvez tenha sido o primeiro fotógrafo do sul do Brasil, talvez até do Brasil, que tenha feito registros dentro da água, com máquinas específicas já dentro da água. E daí eu comecei a tentar fazer e registrar aquilo que eu não conseguia ter a competência ou de habilidade para ser o melhor surfista. Eu comecei a fotografar e Sim. registrar a natureza. Aí desenvolveu-se uma intenção de procurar ir para lugares para registrar ondas diferentes. Eu surfava muito mal, mas eu ia para os locais onde tinham muitas ondas. E aí comecei a viajar muito cedo. E de repente apareceu um dilema, que a minha geração, que era surfista, eu sempre fui um surfista híbrido, né? Que não participava do mundo do surf, mas eu adorava muito o mar, assim, não era uma coisa, eu convivi muito pouco comigo mesmo, bastante comigo mesmo. Mas apareceu a intenção em relação a viajar, e para quem era, naquela época, a idade que eu tinha, e pelo que eu gostava em relação ao foco e a energia que eu estava colocando na fotografia, já com a pretensão de ter uma revista náutica, Califórnia seria a escolha, né? Sim. Todo mundo falava da Califórnia, né? O surf nasceu na Califórnia, o skate nasceu na Califórnia. No momento de decisão, eu vendi um carro, foi uma complicação, meu pai não queria que eu fosse, histórias normais. E eu acabei escolhendo Londres, né, pelo desafio totalmente diferente. Eu tenho uma paixão pela música também, Sim, sim. era um universo ao qual eu achava que era uma porta de entrada para viagens, eu já queria que descobrir aquele outro lado do mundo em relação àquilo que eu vi no oceano, e o que tem do outro lado. Estrategicamente, Londres, obviamente, uma ilha, como você falou, mas ela é muito próxima, né? Você atravessa ali, não tinha, logicamente, ainda o trem para atravessar o Canal da Mancha, mas tinha os barcos que atravessavam, você já estava na França, da França, e eu acabei, enfim, com essa toada de morar em Londres um período, acabei registrando, fiz 2 capas de uma revista nacional sobre o surf em Cornwall, que é no sudoeste de Londres, Cornualha, até era o Sim, nome sim. da região sudoeste, o lugar chama-se Newquay. Tive capa de 2 revistas até diferentes aqui no Brasil, publicações nacionais em relação aos registros. Eu fui desbravador do surf eu fiz reportagens sobre a Escócia com surf também, mares geladíssimos, águas horríveis, né? Aí fotografando de fora, não dentro da água. E ali comecei a emendar, eu fiz uma revista, uma publicação, eu posso dizer que morei, eu passei um bom tempo em Israel, quase 5 meses, foi também por uma questão super, super, super de ocasião, assim, ocasional, o fato de ter ido para lá. Queria ir para o Egito, daí eu tinha uma entrada que seria mais barato entrar enfim, para ir para o Egito, a melhor maneira é entrar por Haifa, que era um porto de Sim. Israel.
Israel atravessaria o Monte Sinai, né? E chegaria no Egito. Acabei me apaixonando por Israel, fiquei um período lá. Cobri um campeonato que teve lá em Israel, que é raro isso. E tem campeonato de surf. Isso, É isso. É eu o vi que Sean Townsend, que era no mar Mediterrâneo? no mar Mediterrâneo, Nossa. ondas bem pequenas. Hoje o surfista, ele vê uma onda de meio metro. No Uruguai, que Sim, surfo muito no é. Mar del Plata. Né? Então ali foi uma paixão, eu acabei indo para um lugar, para o outro. Ia fazendo registros fora, daí conheci bem a Ásia, daí fui para lugares na Indonésia. É uma Né? prática antiga já sua. É muito antigo. Eu Eu acho vi que na o, fotografia, como registrador, assim, algo que eu tenho essa paixão há décadas, eu eu te acho. acompanho nas mídias sociais agora, né? Porque Não. a gente é amigo nas mídias, né? E eu vejo as tuas fotos e fico encantado, né? Volte e meia você já está fazendo, Sim. viajando. E isso é uma prática? Você faz? É um hobby Prática. quantas vezes por ano, por exemplo? Eu procuro fazer 3 expedições anuais. São expedições? Expedições. Normalmente eu tenho algumas paixões que elas são super pontuais. Né? Eu venho com a história dos tubarões já faz uns 10, Mas 12 você anos tem que eu uma tenho. paixão por tubarão. Por Você gosta de tubarão. correr risco. Eu acho, Fábio, tudo são analogias. Eu não digo que risco. Você sabe que essa história do tubarão, até hoje eu tento entender o porquê. Tem 2 versões. Eu tenho medo do tubarão, desde o filme lá do Steven Spielberg, tubarão. Esse é uma grande responsabilidade que eu tenho, de justamente tirar o estigma de todo mundo imaginar que o tubarão é o grande vilão dos oceanos. Ele é o maior predador, Ele é o maior mas ele predador. não é o grande vilão. Sim, Né? Como eu te falei que eu gosto de estatística, eu não vou comprovar isso para sim, você sim, perder sim, o sim. medo hoje. Mas no máximo 15 a 16 pessoas morrem de ataque de tubarão por ano no mundo É, todo. É muito pequeno, né? nosso habitat não é o mesmo, né? Não, mas 15, 16 é muito É, poucas pessoas que morrem diante do estigma que se cria em relação a uma personagem sei. monstruosa. Eu faço analogias em relação à questão até de chifradas, por exemplo, morrem 200 e poucos por ano, mordido de cachorro são 300 e pouco, engolindo Entendi. balas são 100 e poucos, engolindo engasgados, Sim, né? sim, Enfim. sim. Outro Por tipo de. celular hoje, uma estatística que está se crescendo muito em relação a acidentes de carro, são É. 400 e poucos acidentes fatais por ano, a estatística do ano passado. E tubarão 15, né? Não que seja pequeno, logicamente tem uma representatividade, mas ele está no habitat dele e normalmente esses ataques Mas acontecem. se não entrar no mar, não corre esse risco. Não corre. Se você não usar o celular no carro, Também, é você também não verdade. corre esse risco. Se eu Então é não uma comer aquela questão de bala, lembra? consciência. Uma balinha que parecia. Morreu muito. É, A mas é Soft, soft, a né? Soft era uma Parecia uma bala que bala de rock no gelo, assim, na língua, aquilo né? Ia pra trás. eu tive até uma Verdade. questão com a minha sobrinha que quase. É perigoso. É Né, verdade. Não tinha pensado nisso. Você corre o estatísticas, né? risco do que você faz, É, né? sim, o tubarão tem que se respeitar o habitat dele. Mas Se existe ele, alguma técnica, um segredo? Ou eu acho que, Fábio, assim, eu já fiz alguns mergulhos em tubarão em gaiola, que é algo que não me atrai mais. Já tive experiências na África do Sul e já tive no México 2 vezes. E não é o tipo de desafio que eu gosto, né? Eu já tive até uma experiência que é um pouco fora do que seria o protocolo normal de mergulhar com tubarão branco fora da gaiola, com todo aparato de pessoas que sim. me davam suporte para isso, super poucos minutos, Isso bem seria o rápido. tubarão branco, O alguma coisa, tubarão né? Que é branco o é. mais violento. Mais Ele não é predador, o mais perdão. violento, ele é o Mais maior predador. É, o predador, é o maior maior predador, perdão. predador. É. Tem tubarões mais violentos. Marwa, Tubarão, coloca aquela foto lá que a gente estava vendo aqui, não. só para ver. Essa, Aonde foi essa foto aqui? essa foto ela foi fazer muito poucos dias atrás, fazem uns 20 dias Ah, foi atrás. agora. Agora, recém tirei essa foto. É uma expedição que eu faço para o local que fica no Caribe. Uhum. E até essa foto ela é curiosa por 2 razões. Primeiro, esse tubarão, o tubarão-tigre, e ele, em teoria, não deveria estar aí, porque é uma região onde que tem muito Ah, tubarão não foi martelo. combinado isso com o Não tubarão, foi não. combinado com o tubarão. É um tubarão desafiador, é um dos tubarões que eu, Que loucura, rapaz. é o tubarão que eu mais gosto, né? É o tubarão que eu mais admiro em Por vários quê? aspectos, pelo conceito, pela forma qual ele se comporta nos oceanos, ele tem toda uma elegância, ele tem toda uma forma. É um tubarão super traiçoeiro, um tubarão que nós temos que temer. Quando você fala em relação ao branco e o tigre é mais temível que o branco, ele é mais traiçoeiro do que o branco. O branco, ele apresenta-se tamanhos maiores, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um tubarão extremamente interessante. É o meu preferido, né? O tubarão-tigre é meu Certo. preferido. Esse Sean é um canadense, já é a terceira vez que eu encontro ele, o que nós chamamos de shark feeder, né? Ele tem ali
toda a compreensão, você tem que acreditar muito na pessoa a qual está junto com os tubarões. Mas ali na foto é você. Na foto, sim, É essa sim, você. essa É. sim. E tem mais um que tirou essa foto. Tem um Você. parceiro que tirou na frente, Tá, exatamente. quantos centímetros você estava do tubarão? Aí bem próximo, aí eu estou praticamente encostando nele quase. Qual que é a segurança tua que ele não vai te atacar? Não existe. Você não Não, tem. então você arriscou ali. Sua Acho vida. que corre risco, sem dúvida, corre risco. Paulo- Calculado no Paulo sentido de do céu, saber meu da Deus. maneira. Aí não, Olha. a Logan é É. uma shark feeder, é uma mulher super, muito conceituada na forma como ela lida. É um tubarão-martelo, né? Já é um Ele é agressivo também? O tubarão-martelo não, Não. ele chega a ser muito grande, chega a ter até. Tem um famoso no Caribe que tem 6,20 metros, que ele chama-se Gaia. Mas os tubarões martelos não existem registros de ataque a ser humano Entendi. fatal, né? Já existiu. O tubarão tem como característica, são espécies muito curiosas, né? Então eles tendem de alguma forma a chegar muito próximos. Aí vai sempre da reação que você tem. É a mesma coisa com o cachorro, né? Sim, sim. Como eu gosto do tubarão, eu vou defender o tubarão, mas se É. você pega próximo do cachorro e reage de uma forma diferente, É, ele pode interpretar como uma ameaça e te morder, um né? pitbull assim, eu também não teria O coragem de tamanho chegar da perto. boca que muda, né, Fábio? É. Eu digo o tamanho da boca. Esse é a Gaia. Esse é um tubarão de 6 metros, pesa mais ou menos 1.100 quilos esse tubarão. Essa foto eu gosto bastante pela suntuosidade que ela Sim. tem. Aí eu fotografei, né, um registro que eu fiz. Certo. Estou muito próximo aí também. Nós normalmente fotografamos com lente granular. Isso aí tem. Eu não devo estar a meio metro dessa foto. E você espera muito tempo? Tem que ter paciência? Tem que ter essas fotos? paciência, tem que ter paciência, você tem que ter um pouco de saber o comportamento, entender. Você tem que obrigatoriamente, quando você se dispõe a querer fotografar os tubarões, como todas as espécies, você conhecer um pouquinho das características, da forma como eles reagem, quando estão com medo, de que maneira que você tem que reagir, eventualmente sentindo que eles de alguma forma estão ali se sentindo ameaçados, né? Então tem ali, enfim, formas e formas de entender, que à medida que você, obviamente, vai praticando e interagindo mais com ele, você vai compreendendo mais. E é verdade que o tubarão ele não gosta da carne humana? Não é, Não é essa não é a questão do sabor da carne humana. Isso sim é um fato. Eu já sou um defensor dos tubarões, então eu não vou falar mal deles. Não, Né? sim. Mas O que existe, Fábio, nessas 15 fatalidades aí que acontecem diante da estatística dos últimos anos, com morte pelo ataque a tubarões, normalmente são tubarões a qual o tubarão, aonde que ele vê a visibilidade, nós, seres humanos, né, o nosso formato do corpo, não é o formato da presa a qual interessa a ele. Então você percebe que tem muitos tubarões que atacam os surfistas. Por que eles atacam os surfistas? Confunde com uma A prancha tartaruga, confunde-se né? com foca, né, e olha de baixo para cima, criam o efeito deles chamam sunball, que eles chamam, né, contra a luz, e eles acabam imaginando que é aquilo. Tanto que existe também, tudo é, enfim, o Paulo vai na estatística, é bit and bite. Ele primeiro bate, ele dá uma mordida, quando percebe-se que não é algo, ele vai embora. Por isso que não existe assim, a pessoa sumiu, né? Não. Ela sempre vem mutilada, mutilada, né? Mutilada. Daí sim, pode ter hemorragia, ter algum tipo de... Pelo Dependendo da boca dele, pode matar na hora, sem É. dúvida nenhuma. E o que acontece muito, até você deve perceber, aí existem muitos ataques de tubarão agora aqui no Brasil, na região de Recife. Exatamente, né? Justamente ali o que eles chamam, nós chamamos de cabeça chata, e o tubarão lá fora chama-se bull shark, né? O tubarão touro. E é um tubarão que ali, como teve muitos dejetos, estão sendo jogados. Né? Por causa do Porto, o tubarão cabeça chata, ele é híbrido, ele pode transitar em rios e também em oceanos. E como ele não consegue enxergar, porque tem muita água turva, ele acaba vendo um vulto, ele acaba de alguma forma agredindo crianças. Apareceu agora há pouco tempo um bombeiro ali que foi atacado por um também, próximo na raso. Vai no raso. Ele vai no raso, cabeça chata vai no raso. Teve até aparições aqui no litoral catarinense, né? Em Camboriú, o tubarão-martelo, Itapema, né? Tem tubarão-martelo, tem tubarão buchaque ali. Apareceram martelos, buchaques, sempre aparece tubarão-baleia, agora apareceu semana passada em Búzios, apareceu um tubarão-baleia. Super interessante, super inofensivo, ele é grande, chega a quase 17 metros. Então o animal pode se chamar peixe? Espécie. Sim, A espécie peixe é o maior tubarão peixe, que mais te atrai o tubarão.
Sim, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, sim. Sem dúvida nenhuma, sim. Maravilha. Não gostaria nunca, né, de poder mergulhar e interagir com eles. Mas que bom. Mas você sempre quando mergulha procura eles. Eu procuro catalogar aqueles que eu ainda não vi. Entendi. Então, as expedições, elas tornam-se interessantes. Eu tive nos últimos 2 anos a busca por baleias, por exemplo. Uhum. E aí eu fui para alguns lugares tentar interagir, República Dominicana eu fui agora em outubro, novembro do ano passado, eu estive no Pacífico Sul, numa ilha chamada Tonga, que ali fiz imagens muito interessantes, é um mergulho muito difícil, ficou muito próximo das baleias também, são as jubates, né, que nós chamamos de jubates aqui, e foram interações muitíssimo interessantes. No ano passado eu fiz o contraponto, eu procuro a cadeia migratória delas para entender onde que elas estão e de maneira que elas procuram migrar e para onde vão. Nós tivemos, minha mulher participou dessa expedição, fomos para a Antártida para fotografar a Antártica, né? Para fotografar as baleias jubates também, então foi sensacional. São expedições que de alguma forma mantêm motivados. E eu acho que, Fábio, quando fala um pouquinho até do que nós estamos falando em relação a produtos, e você perguntou em relação ao porquê da paixão pelo mar, e eu analiso um pouco daquela personalidade que eu coloquei dentro da Bonet, vem muito daquilo que eu faço como hobby. Eu não sou um fotógrafo investigativo, é muito diferente isso. Você citou hoje o caso de tartaruga com canudo no nariz, isso eu vi muitas tartarugas mortas, eu vi muitos tubarões presos à rede. Não é o tipo de registro que me atrai, eu não faço isso, Sim, né? Mas eu percebo isso, né? Eu claro. noto isso. E, de alguma maneira, eu trago isso para a realidade da empresa. Falo assim, peraí, se nós podemos fazer algo que não se tenha canudinho em plástico, Use vamos fazer. copo Eu não de vou, eu papel. nunca, É, jamais, você não vai ver em edição nenhuma eu mostrar uma tartaruga com canudinho dentro. Eu já vi, sim, como se sim. diz. Já salvei muitas tartarugas aí de redes, né, quando a gente percebe que estão de alguma forma emaranhadas, mas não uso esse tipo de situação para sensibilizar. Eu acho que é o contrário, é tentar ver lá fora aquilo que de alguma forma pode vir a acontecer com algumas espécies e trazer para dentro da conscientização interna em relação à própria empresa e da forma como puder, através das mensagens que eu faço para as Muito fotografias, né? legal. Quem quiser saber mais a respeito, só seguir o Paulo Bonet nas mídias sociais, né? No Instagram tem muitas fotos suas lá, né? Eu brinco com mídias sociais, né? Eu É, digo, eu não sou um formador de opinião, mas ali eu transito com tudo. Eu falo de é. trabalho, eu mostro os Mas quem tubarões, quiser lá, é só entrar Paulo Bonet e é vai achar lá. arroba Paulo Bonet, exatamente isso. Exatamente. E tudo isso, só para a gente finalizar antes do quadro nosso aqui que a gente tem, você está lançando um livro em cima desse trabalho, né? Não é lançando um livro, né? Até isso, estou com a intenção de lançar Tá, um livro. tá. É uma história até interessante, que eu fui procurado por algumas editoras já para fazer um livro só de fotografias, especificamente sobre fotografias, dos tubarões, de espécies marinhas, não necessariamente só tubarões. E é algo que nunca me atraiu muito, eu querer fazer. Eu não me deixo seduzir por esse lado. Se é uma coisa que eu faço quando eu brinco de mídias sociais, as fotografias são para mim. Sim. Às vezes eu tenho um grande prazer em poder ampliar alguma que alguém gosta, dar de presente. Isso já virou algo que sempre as pessoas até brincam. Vou ganhar mais uma foto, né, de tubarão do Paulo em algum momento, em alguma expedição. Mas o livro apareceu de uma maneira, num momento que eu não quis. E eu já estou desenvolvendo esse livro há algum tempo. Eu gosto de escrever as Sim. curiosidades, as pessoas a qual eu conheço. E ele começou a se materializar no ano passado e acabei tendo um convite de uma nova editora, com um editorial bastante diferente em relação àquele que eu pensava. E o livro aí tá para sair agora, no dia 8 de junho, provavelmente sai 8 de junho, se tudo correr bem, que é o Dia Internacional dos Oceanos. Mas ele vai ser um livro voltado ao público infantil, Certo. de 2 a 12 anos, e ele vai ter todo um viés voltado à sustentabilidade. Então vai ter as personagens que participarão, que são personagens reais que eu conheci na minha vida, terão 20 fotos de fotografia de tubarões, e ao mesmo tempo vai explicar um pouquinho sobre o impacto através das lentes da personagem, a qual eu creio que se chama PB. Meu apelido é PB, é Paulo Ah, Boneto, é eu chamo de, PB, não é meu preto e apelido é branco, é PB. Paulo Bonet. Tem o preto e branco também, mas é PB. E, enfim, é um projeto que é mais de conscientização, logicamente que é interessante ter isso publicado, e de qualquer forma eu acredito que seja mais um papel que a gente tenta, através aí da educação, fazer com que você tenha uma consciência em relação ao futuro, no sentido de preservar os oceanos e, de alguma forma,
ir entender o lado Diz sustentável. que na vida a gente precisa plantar uma árvore, né? Ter um Plantamos filho algumas já. e Eu escrever tive filhos, um então livro. falta o Faltava o livro. livro, então. Faltava o livro, Fábio. Sabe que eu pensei nisso, né? Faltava o livro. Eu, se revista for livro, eu já tô, Você já tô fez com esse crédito. papel. Fez alguns aí, alguns. Então tá bom. Paulo, a gente tem um quadro agora aqui que se chama Isso é referência para você? Então a gente vai colocar algumas imagens aqui Certo. e você diz se é referência ou não para você e você explica Tá bom. por quê. Quero agradecer novamente a DRV Serras e Facas, né? Que está patrocinando esse programa aí. Um abraço ao Diego e à Liliane. Comida à la carte é referência para você? Restaurante? Sim, uma Você coisa que eu tenho gosta? assim, muito, muito. A gastronomia faz bem para a alma, né? É. E acompanhado num vinho exponencializa isso. Então, de alguma forma, eu sou Você é um muito. bom tomador de vinho, né, Paulo? Não, eu gosto de tomar vinho. Eu sou um bom, enfim, Apreciador, vamos dizer, apreciador, sem exatamente, né? Vou dúvida, e corrigir gosto aqui. muito de churrasco. Eu gosto de estar à mesa sempre. Churrasco também. Tenho uma paixão por churrasco muito grande. Você pilota a churrasqueira? Muito, É. muito, muito. Talvez uma das. Aí, se eu puder linkar as 5 paixões, o churrasco vai estar. Enfim, até o nome do meu sítio é Nove Fuegos, né, em espanhol. Qual que é a tua habilidade? Não, eu gosto de tudo. Tudo. Eu tenho uma paixão por Costela, costela. Costela, eu tenho uma paixão por fazer Tem que costela. ter paciência, né? Tenho paciência. Que legal. Já que 8 horas, 7 horas, 9 horas, eu sou conhecido como, enfim, né, entre os amigos, obviamente. Mas é uma paixão muito grande. Então, a Lacate, para mim, remete a momentos de reflexão, a gastronomia, de uma forma geral. Né? Maravilha. Você gosta, né? Literalmente alimenta a alma. Curitiba. Maravilha. É um orgulho ser curitibano. Hoje você perguntou em relação a onde que eu nasci, falei Curitiba. Tenho uma paixão pela essa cidade, pela forma como ela se desenhou aí nos últimos 30 anos, né? Desde o período Jaime Lerner, que ele deu um conceito todo voltado justamente à sustentabilidade. Né? Nós já fomos reconhecidos aí mundialmente pelo planejamento, iniciativas que tivemos voltado desde o do lixo que não é lixo, foi um projeto tremendamente inovador em termos de Brasil, onde que o governador Jaime Lerner implementou e depois, de alguma forma, esse conceito viralizou. Então, nós falando em cultura hoje, tudo logicamente é uma surpresa, e você me pergunta surpresa aqui mostrando essa imagem, tentar entender o bem que lá traz alguém, que é um formador de opinião, um grande arquiteto, personalidade ímpar, conseguiu fazer com que nós nos tornássemos orgulho de nós mesmos. Né? Então, o curitibano é muito orgulhoso de si mesmo, justamente pelas atitudes de alguns governantes que fazem ainda muitas coisas boas. Quando a gente sai aqui para outra cidade, quando a gente fala, de onde você é? Eu sou de Curitiba. As pessoas, né, ficam, nossa, a cidade de vocês é linda. Sim. Isso me enche de orgulho. Realmente a Curitiba ela está em outro patamar, em outras. Eu digo assim, não em cidades, né? Porque no mundo tem várias cidades. Sem dúvida, lindas sem também. dúvida. No Brasil também tem, mas em termos de grandes metrópoles, capitais no Brasil, Curitiba ela. Bem, eu acho que se você também é curitibano, nós não temos somos assim... suspeitos dele. Não, conhecemos o Brasil, conhecemos várias capitais, cada uma tem seu posicionamento, mas eu acho que Curitiba se diferencia em vários aspectos. Uma cidade muito linda. E para finalizar, o mar, né? O mar é tudo, né? Para mim é tudo. Assim, tudo. Pergunta difícil. Se eu soubesse dessa imagem, mas aqui, ó, um menino de 2, 3 anos aqui na beira da areia, olha para aquele horizonte lá, era eu, né? Vendo o sol, né? Aí provavelmente eu nasci do sol, se nós estivermos do lado aqui do Brasil, da costa brasileira, eu nasci. Se for uma imagem, sem dúvida é. E você olha o que tem do outro lado, né? Isso para mim é muito curiosidade. Aí, a questão em relação a saber o que tem do outro lado, e eu tenho vontade de saber o que tem do outro lado. Eu fui procurar saber o que tinha do outro lado. Né? Você não imaginava que era uma cascata e acho que sim, que né? Acho que teve essas teorias em relação a ser um mundo plano. Tem gente que acredita ainda não. Defender, cada um defende a sua crença. Mas para mim é muito importante em vários aspectos. Calma, relaxamento, a forma como entendo, a maneira como ele me desperta a curiosidade, espécies, desafios, enfim, respeito, né? Eu acho que o mar é uma questão. Eu já tive alguns problemas com o mar, e o mar tem que ser respeitado. Eu acho que, acima de tudo, quando fala-se mergulho, prudência, Paulo, você não tem medo, eu acho que é bom deixar bem claro, sabe, uma coisa que não existe nada hoje que não tenha que ter treinamento para fazer bem feito.
Então, não pode-se, de maneira alguma, julgar-se responsável uma atitude em relação a mergulhar com tubarão, seja para quem for, né? Se não estiver preparado, com habilidade, com conhecimento em relação às espécies, com a questão em relação a saber se comportar, obviamente ter uma saúde que seja, né, de alguma forma adequada a você poder fazer isso. E o mar, a palavra número 1, quando eu entro na água, e entrei inúmeras, milhares de vezes, respeito. Eu respeito o mar acima de tudo. E ele merece ser respeitado. E ao mesmo tempo que ele tem toda a fascinação da forma como ele se apresenta, ele tem aí temores escondidos que podem, de alguma maneira, trazer algo não muito bom. Tem muita coisa ainda que o ser humano não conhece. Não conhece nada, né? 2/3 do mundo aí está o mar. Qual foi a tua maior profundidade que você mergulhou? 85 metros. 85. Eu não sou um mergulhador de grandes profundidades, não é o meu. Porque você, a partir do que mergulha muito fundo, você permanece muito pouco tempo. Né? Você tem um tempo de recuperação em relação ao retorno, né, para a superfície. Isso às vezes leva. Você tem mais tempo de trabalho para retornar do que propriamente o tempo para se chegar ao fundo. Né? Então eu sou um mergulhador de médias 40, 35 metros, onde se encontram mais ou menos algumas espécies de tubarão, sempre confortável e com menos tempo de recuperação para retornar. Maravilha. Então, tá bom, Paulo. Quero agradecer aqui a tua presença, tá? Gratidão por ter vindo até a sede aqui da J Editora, no nosso estúdio, participar desse podcast referência. Deixa o meu agradecimento, tá? E eu vou te deixar aqui. Não, eu quero agradecê-lo também, né? Eu já comecei agradecendo hoje, e novamente eu me coloco em nome da empresa, e obviamente eu também, lisonjeado por participar. Eu acompanho você de longe, né? Sempre através dos teus lançamentos, e a gente sabe o quanto é difícil. Está de parabéns pela estrutura, pela tua equipe, quem conhecer a editora vai ficar surpreso em relação ao espaço, agradável em todos os aspectos, né? E contar um pouquinho da história, aquilo que nós falamos. Registra-se hoje, de alguma maneira, em algum momento, alguém tem que escutar. E vai ficar eternizado, né? Isso é mais agradeço importante. do coração, então, aí, o convite. Então tá bom. Vou deixar o presente aqui do nosso patrocinador de hoje. Agradeço. A DRV Serras e Facas Industriais. Eu acho Eles que mandaram lá. Eu quero. Eu acho que você vai gostar, porque você falou que você gosta de. Eu quero agradecer. Eu sei que nós aqui do lado de cá, eu sinto um pouco isso em relação até algumas exposições que eu quero fazer de fotografia e nunca procurei um patrocínio da própria empresa. Eu sei o quanto é difícil hoje buscar anunciantes, pessoas que acreditam no nosso negócio, da maneira a qual vocês comunicam e de que maneira que vai chegar essa comunicação àquele que tem interesse por isso. Quando eu observo uma iniciativa com a DRV, eu quero parabenizá-la. A DRV é uma empresa que tem uma relação direta, justamente por acreditar num projeto como o de vocês, seja no podcast, seja de alguma forma nas inserções nas próximas revistas, né? Isso é acreditar e perpetuar alguém que acredita nos segmentos a qual atua. Então, em nome da Bonet, eu quero parabenizar a DRV, que não deixa de ser algo que não é fácil hoje. Eu aproveito também agradecer a DRV e a todos os nossos patrocinadores também. Maravilha. Olha aí, já chego agradecendo a DRV. Agora, isso aqui, não sei se você conhece, histórias de maravilha. Olha, parabéns, agradeço. Olha que faca mais. Não é do Rambo, né? Mas é parecido. Olha, eu que acabei de dizer que uma das minhas paixões é churrasco, viu? Uma boa faca faz toda a diferença. Mas tem aqui, não sei se vocês sabem disso, quando você ganha uma faca, você sabe dessa história? Não sei, conta aí. Agradecer a DRV. Tá. Você nunca pode ganhar uma faca sem comprar a faca. Isso aprenda, você é jovem ainda. Sim. Então, sempre quando você for presenteado com uma faca, você tem que dar um dinheiro para ela, como se fosse algo que você tivesse comprado. É R$1. Então, Diego, passa o teu Pix aí. Eu vou fazer já, imediatamente eu vou fazer, viu, Diego? Eu não sei se eu passo para você ou para o Fábio, mas eu vou fazer o R$1. Eu vou repassar, tá, se Diego? Se me passarem o Pix hoje, eu vou fazer hoje. Corta a amizade se não compra. Então, essa nossa amizade tem que ser mantida. Então não foi com segundas intenções, tá bom? Não, muito pelo contrário. Mas olha, você deu uma ideia boa. Acho que eu vou visitar meus clientes e vou te entregar uma faca para todo mundo. O Pix vai ser de R$1. Não interessa o valor, né? Não interessa o valor, muito pelo contrário. O valor, mas eu quero que depois você me passe o Pix. Porque realmente eu vou fazer. Vou passar. R$1 eu vou fazer e tá apaixonado. E guarde isso, procure ler depois se você achar interessante. Olha, vou dar onde vem essa história
Você Histórias, história da histórias, tua... histórias que você escuta e de alguma forma não não sabia faz dessa. mal. Eu sabia do perfume, né? Você nunca dá um perfume para quem você ama, É. porque quando ele acabar, o amor acaba também. Opa! Sabia essa história. Então, assim, presente, eu nunca dei para Sim, minha esposa um perfume Sim. de casamento, Certo. namoro, nada. Você quer um perfume, eu faço ela comprar. Que bom. Porque tem são essas Sim, muito histórias que bom. a gente E tem, né? Eu não escuta uma sabia vez de dela, tô alguma aprendendo. Não, da faca é verdade. É. Quer dizer, verdade. Sim, sim, sim. Não que funcione, mas é algo que eu adoto. Não, ótimo. Vou Quando aprender eu também a penso- adotar. Na hora, se eu tivesse aqui R$ 1, já te dava, você dá pro Diego. Galera, gratidão aí para quem acompanhou até agora. Quem quiser saber mais do Paulo Bonet, a gente vai deixar aqui, né, a inscrição das mídias sociais do Paulo, da empresa Bonet Madeiras e Papéis, né? Exato. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal, não esqueça disso, que a gente tem que pedir hoje, né? Lógico. É disso que eu sou dinossauro ainda, né? Mas estou Sim. aprendendo. Se inscreva, curta e compartilhe também, né? Quem puder Logicamente. compartilhar. E acione lá o tal do sininho. Isso. Porque diz que lembra no celular lá toda vez que aparece Bom, um novo programa. Tá bom, pessoal? Em breve voltaremos a nos falar aí com mais um personagem, como o Paulo Bonet aqui, da indústria da madeira de base florestal. Até mais. Um abraço.